Milionário jantava com a noiva, até a garçonete se aproximar, inclinar levemente a cabeça e sussurrar algo que não deveria ser dito em voz alta. Fuja agora. Não foi um pedido, foi um aviso. E naquele exato segundo, tudo o que ele achava que sabia sobre aquela noite perfeita começou a desmoronar por dentro. O restaurante era um dos mais exclusivos da cidade. Luz baixa, música clássica quase imperceptível, taças de cristal alinhadas como se fossem parte de um ritual silencioso da elite. Ali, negócios eram fechados, alianças eram exibidas e aparências eram mantidas a qualquer custo. Sentado à mesa central estava Leonardo Azevedo, um dos jovens milionários mais respeitados do setor imobiliário. Aos 36 anos, ele havia construído uma imagem impecável, discreto, elegante, calculista. Nada em sua postura denunciava o peso das decisões que tomava todos os dias. Naquela noite, porém, ele não estava ali como empresário. Estava ali como noivo. Ao seu lado, Helena Montenegro, sua futura esposa, linda, educada, vinda de uma família tradicional, criada para ocupar lugares como aquele. O sorriso dela era treinado, a postura perfeita, as palavras sempre no tom exato. À frente deles, sentados com orgulho visível, estavam os sogros de Leonardo, pessoas que viam aquele casamento como uma vitória social. Era para ser um jantar de celebração, um brinde à união, uma confirmação silenciosa de que tudo estava seguindo o roteiro esperado. Mas Leonardo não conseguia ignorar a sensação estranha que o acompanhava desde que se sentara ali. Talvez fosse o modo como os sogros o observavam, avaliando cada gesto. Talvez fosse o sorriso de Helena, bonito demais, distante demais. Ou talvez fosse algo mais profundo, algo que ele ainda não sabia nomear. Foi então que a garçonete se aproximou da mesa. Ela não combinava com o lugar. O uniforme estava impecável, mas havia algo nela que destoava daquele ambiente de luxo. O olhar atento demais, a postura tensa, as mãos firmes, porém levemente trêmulas, como se carregassem um peso invisível. Seu nome era Clara. Ela serviu o vinho com cuidado, evitando contato visual com todos, menos com Leonardo. Quando os olhos dele se encontraram, algo atravessou o ar entre os dois. Não foi flerte, não foi curiosidade. Foi reconhecimento. Um tipo de alerta silencioso que não se explica, apenas se sente. Leonardo franziu levemente o senho, confuso. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Clara se inclinou de forma discreta, fingindo ajustar a toalha da mesa. Foi quando ela sussurrou: "Fuja agora." A palavra agora veio carregada de urgência, medo e certeza. Leonardo congelou. Por um segundo, o som do restaurante desapareceu. As vozes, os talheres, a música, tudo virou um zumbido distante. Seu coração bateu mais forte, não por medo imediato, mas por instinto. Algo dentro dele dizia que aquilo não era uma brincadeira. Ele levantou os olhos rapidamente para Clara, tentando encontrar alguma explicação naquele rosto sério demais para uma simples funcionária. Ela já estava se afastando. Helena percebeu a mudança no semblante dele. "Está tudo bem?" perguntou com um sorriso ensaiado, mas olhos atentos. Leonardo respirou fundo, forçando a expressão neutra que aprendera a usar em negociações perigosas. "Claro", respondeu. Só estava distraído. Mas não estava. A frase ecoava em sua mente como um alarme. Fuja agora. Fugir de quê? De quem? E por quê? Ele olhou ao redor. Tudo parecia normal. Luxo, risos controlados, garçons circulando. Nada fora do lugar. Ainda assim, pela primeira vez naquela noite, Leonardo sentiu que não estava seguro. Se você está se perguntando por que uma simples frase foi capaz de abalar um homem acostumado a lidar com riscos milionários, fica comigo até o fim dessa história.
E se histórias intensas como essa fazem sentido para você, se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir muda tudo. Leonardo tentou ignorar o aviso. Disse a si mesmo que era absurdo dar atenção a uma garçonete desconhecida em um jantar importante. Afinal, sua vida sempre foi construída sobre lógica, controle e previsibilidade. Mas o problema era justamente esse. Nada naquela noite parecia estar sob controle. Enquanto os sogros brindavam ao futuro do casal e Helena falava animadamente sobre os preparativos do casamento, Leonardo sentia uma pressão estranha no peito. Ele tentou localizar Clara com o olhar, mas ela havia desaparecido entre as mesas. E sem que ninguém percebesse, a sensação de risco começou a crescer, porque Leonardo não sabia ainda. Mas aquela não era apenas uma garçonete, e aquele jantar não era apenas uma celebração. Era uma armadilha cuidadosamente montada. E o aviso pode ter sido a única chance de escapar. Leonardo tentou voltar à conversa, mas cada palavra dita à mesa parecia distante, como se estivesse ouvindo tudo através de uma parede grossa. O aviso da garçonete continuava martelando sua mente, insistente, impossível de ignorar. Ele conhecia aquela sensação. Não era medo comum. Era o mesmo pressentimento que já o havia salvado em negociações arriscadas, quando algo parecia perfeito demais para ser real. Helena falava sobre a lua de mel, descrevendo destinos caros, hotéis exclusivos, tudo cuidadosamente planejado. Os sogros ouviam com satisfação, orgulhosos do futuro que imaginavam para a filha. Para eles, Leonardo não era apenas um noivo. Era a garantia de status, estabilidade e poder. Mas enquanto todos celebravam, Leonardo começou a notar pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. O garçom próximo à porta parecia atento demais à mesa deles. Dois homens sentados ao fundo conversavam baixo e olhavam em sua direção com frequência excessiva. E o celular de seu futuro sogro vibrava repetidamente, sempre silenciado, sempre ignorado. Nada era explícito, nada era óbvio, mas tudo junto criava um desconforto difícil de explicar. Leonardo levantou-se, dizendo que precisava ir ao banheiro. Helena franziu levemente o rosto, incomodada, mas assentiu. Ele caminhou pelo corredor estreito do restaurante, sentindo o coração acelerar a cada passo. Foi ali, perto da área de serviço, que Clara surgiu novamente. Ela não fingiu estar ocupada dessa vez, apenas parou diante dele, bloqueando parcialmente o caminho. De perto, Leonardo percebeu o quanto ela parecia jovem demais para carregar aquele olhar cansado. Havia medo ali, mas também determinação. Você não deveria estar aqui, ela disse em voz baixa, sem rodeios. Leonardo respirou fundo. Você precisa me explicar o que está acontecendo. Clara hesitou por um segundo, como se avaliasse o risco de cada palavra. Depois falou rápido, quase sem mover os lábios. Esse jantar não é o que parece. Eles estão usando você. Eles quem? Leonardo perguntou, sentindo um frio subir pela espinha. Sua noiva, a família dela, todos. Aquilo soou absurdo. Helena podia ser distante, mas manipuladora a esse ponto? Leonardo queria rir, dizer que aquilo não fazia sentido. Ainda assim, não conseguiu. Usando como? Ele insistiu. Clara apertou as mãos nervosa. Eu não posso explicar tudo agora, mas sei que, se você ficar, vai perder mais do que dinheiro. Leonardo sentiu o golpe daquelas palavras. Ele já havia perdido muito na vida. Confiar demais custara caro no passado. E Clara parecia saber disso mesmo sem conhecê-lo. Por que você está me avisando? Ele perguntou. Por que se importar? Os olhos dela vacilaram por um instante. Porque eu já vi isso acontecer antes. E porque eu sei quem você realmente é. Antes que ele pudesse responder, um som de passos ecoou no corredor. Clara se afastou imediatamente, voltando ao papel de funcionária invisível.
Helena apareceu logo depois, com um sorriso que não alcançava os olhos. Está tudo bem? Ela perguntou, olhando de relance para Clara, depois para Leonardo. Sim, ele respondeu automaticamente, mas não estava. De volta à mesa, Leonardo sentou-se em silêncio. A conversa continuava, mas agora ele observava tudo com outros olhos. Cada gesto de Helena parecia ensaiado. Cada elogio dos sogros soava interesseiro. O jantar, antes elegante, agora parecia um palco mal iluminado, onde ele era o personagem principal de uma história que não escreveu. Ele lembrou de sua trajetória, do garoto que crescera sem privilégios, que aprendera cedo que confiança era um luxo perigoso. Tudo o que conquistara vinha de sacrifício e atenção extrema aos detalhes. E ainda assim, ali estava ele, prestes a assinar o maior contrato da sua vida. Um casamento. O celular vibrou discretamente em seu bolso. Uma mensagem sem identificação apareceu na tela. Eles vão te pressionar hoje. Leonardo sentiu o sangue gelar. Não havia dúvidas. O aviso era real e o tempo estava se esgotando. Se você está acompanhando essa história até aqui, comenta de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias intensas como essa, que revelam o que acontece por trás das aparências. Leonardo levantou o olhar e encontrou o de Clara do outro lado do salão. Ela fez um leve movimento negativo com a cabeça, quase imperceptível. Não fique. E naquele momento, ele entendeu que fugir talvez não fosse covardia. Talvez fosse sobrevivência, mas fugir de um jantar significava enfrentar algo muito maior depois. E ele ainda não fazia ideia do preço que teria que pagar por descobrir a verdade. Leonardo passou o restante do jantar em silêncio calculado. Cada garfada parecia pesada, cada segundo mais longo do que o anterior. A mensagem anônima não saía da sua mente, e o aviso de Clara agora ecoava com mais força do que nunca. Eles vão te pressionar hoje. Aquilo não soava como uma ameaça vaga. Soava como um plano em andamento. Quando a sobremesa foi servida, o pai de Helena pigarreou, apoiando os cotovelos na mesa com um sorriso confiante demais para ser casual. Leonardo, ele começou. Acho que já está mais do que na hora de falarmos de negócios. Afinal, agora somos família. A palavra família caiu como um peso invisível. Leonardo manteve a postura serena, mas por dentro tudo se contraiu. Ele sabia exatamente o que vinha a seguir. Não era o primeiro a ser convidado para conversas familiares que escondiam interesses milionários. Helena tocou levemente a mão dele, um gesto que parecia carinho, mas tinha algo de possessivo. Meu pai só quer alinhar algumas coisas antes do casamento, disse com a voz doce demais. O pai continuou. Há um projeto grande em andamento, um investimento que pode render muito ou causar problemas se não for bem estruturado. Pensamos que você seria a pessoa ideal para liderar isso. Leonardo respirou fundo. Que tipo de investimento? O sogro sorriu. Um aporte significativo. Precisamos apenas que você assine como responsável financeiro. Nada fora do normal. Nada fora do normal. Leonardo conhecia essa frase melhor do que gostaria. E por que isso precisa ser resolvido hoje? Ele perguntou, medindo cada palavra. A mãe de Helena entrou na conversa, com um tom aparentemente conciliador. Porque confiamos em você. E porque depois do casamento tudo será compartilhado de qualquer forma. Leonardo sentiu um nó se formar no estômago. Algo não fechava. Ele pediu para ver os documentos. O pai de Helena fez um gesto para um dos homens ao fundo do restaurante. O mesmo homem que Leonardo já havia notado antes. Ele se aproximou e colocou uma pasta sobre a mesa. Foi nesse momento que Clara deixou cair uma bandeja não muito longe deles. O barulho ecoou pelo salão. Taças se quebraram. Olhares se voltaram.
Enquanto o gerente se apressava em ajudá-la, Clara ergueu os olhos, apenas uma vez, diretamente para Leonardo, e fez um leve gesto com a cabeça em direção à pasta. Não assine. Leonardo abriu os documentos com calma, fingindo interesse. Mas bastaram alguns segundos para perceber o problema. Havia cláusulas estranhas, responsabilidades ocultas, transferências indiretas. Aquilo não era um investimento, era uma armadilha jurídica. Se assinasse, assumiria dívidas que não eram dele. Se algo desse errado, seu nome estaria no centro de tudo. Ele fechou a pasta lentamente. Preciso analisar isso com calma. O sorriso do sogro se desfez por um segundo, rápido demais para que os outros percebessem. Mas Leonardo viu e entendeu. Não é necessário, o homem respondeu, agora com um tom menos amistoso. Confiamos em você. Isso deveria ser suficiente. Helena apertou a mão dele com mais força. Você não confia na minha família? Perguntou com um olhar que misturava decepção e cobrança. Era ali que a pressão começava. Leonardo sentiu o orgulho ferido. Sentiu a injustiça de estar sendo colocado contra a parede em um ambiente onde não podia reagir livremente. Tudo estava armado para que ele cedesse, para que fosse visto como o vilão se dissesse não. Ele levantou o olhar e, pela última vez naquela noite, encontrou o de Clara. Havia algo novo ali. Não era só medo, era esperança. Ela acreditava que ele podia escolher diferente. Se você está gostando dessa história e quer mais finais inesperados como esse, se inscreve no canal agora. Histórias assim só fazem sentido quando são compartilhadas. Leonardo empurrou a pasta de volta. Não vou assinar hoje. O silêncio foi imediato. O pai de Helena respirou fundo, tentando manter a compostura. Leonardo, não seja precipitado. Precipitado seria assinar algo que não entendo completamente. Ele respondeu, firme. Helena retirou a mão da dele. O gesto foi pequeno, mas definitivo. Eu não esperava isso de você, disse com a voz baixa, controlada. Justo hoje. Ali, Leonardo entendeu que o aviso de Clara não era apenas sobre aquele jantar. Era sobre quem realmente estava ao seu lado. Ele se levantou, sentindo todos os olhares sobre si. Preciso de ar. E enquanto caminhava em direção à saída, sentiu que não estava apenas deixando um restaurante. Estava se afastando de uma vida que quase não era mais sua. Mas a verdadeira revelação ainda estava por vir, e ela não pouparia ninguém. Do lado de fora do restaurante, o ar frio da noite bateu no rosto de Leonardo como um choque necessário. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam. O brilho do lugar atrás dele contrastava com o vazio que começava a se abrir à sua frente. Pela primeira vez, desde que chegara, sentia que enxergava tudo com clareza. Não demorou para que Helena o seguisse. Ela parou a poucos passos dele, cruzando os braços. O sorriso havia desaparecido completamente. No lugar havia impaciência. E algo mais sombrio. Você me constrangeu lá dentro, ela disse, sem rodeios. Leonardo virou-se lentamente. Eu fui pressionado a assinar algo que poderia destruir minha vida. Helena soltou uma risada curta, sem humor. Você está exagerando. Meu pai só quis acelerar um processo. Um processo que me coloca como responsável por dívidas que não são minhas, ele respondeu. Isso não é aceleração, é manipulação. O olhar dela endureceu. Você sempre foi desconfiado demais. Talvez seja por isso que precise de uma família como a minha. A frase cortou mais fundo do que ela imaginava. Leonardo sentiu o orgulho ferido, a velha culpa de quem construiu tudo sozinho e mesmo assim nunca parecia ser suficiente. Ou talvez, ele respondeu com a voz baixa, eu precise de alguém que não tente me usar. Helena se aproximou um pouco mais. Você sabe o que está fazendo? Perguntou. Se você sair agora, não volta. Leonardo sustentou o olhar dela por alguns segundos.
Ali não havia amor. Havia controle, expectativa, um acordo silencioso que ele nunca assinara conscientemente. Então, talvez eu nunca devesse ter entrado, ele disse. Antes que Helena pudesse responder, Clara surgiu pela porta lateral do restaurante. O uniforme ainda impecável, mas o rosto pálido. Ela olhou rapidamente para os dois e depois fixou os olhos em Leonardo. Eles estão vindo, disse quase num sussurro. Leonardo franziu o senho. Quem? Seu sogro e o advogado, ela respondeu. Eles não vão deixar você ir assim. Helena se virou bruscamente para Clara. Você não tem o direito de se intrometer. Clara não recuou. Tenho o dever. A palavra pairou no ar, carregada de algo não dito. Leonardo sentiu que aquela era a última chance de entender o que realmente estava acontecendo. Clara, ele disse, por que você está fazendo isso? Ela hesitou, respirou fundo e finalmente falou. Porque eu já perdi alguém por causa deles. O silêncio foi pesado. Meu irmão, ela continuou. Ele trabalhava para a empresa do pai dela. Foi convencido a assinar documentos que não entendia. Quando tudo veio à tona, ele levou a culpa. Perdeu tudo. E depois, a vida. Leonardo sentiu um aperto no peito. Agora tudo fazia sentido. A urgência, o medo, o aviso. Eles fazem isso com quem confia, Clara concluiu. E você era o próximo. Passos apressados ecoaram atrás deles. O pai de Helena surgiu, acompanhado de um homem de terno escuro, expressão fria, pasta nas mãos. O advogado. Leonardo, o sogro disse, forçando cordialidade. Vamos resolver isso como adultos. Leonardo endireitou a postura. Não havia mais dúvida. Não há nada para resolver. O advogado abriu a pasta. Na verdade, há sim. Seu nome já está vinculado a algumas operações. Sair agora pode gerar consequências. Era uma ameaça velada, um último empurrão. Leonardo olhou para Helena, esperando talvez um sinal de humanidade. Mas ela permaneceu em silêncio, observando tudo como quem assiste a um jogo cujo resultado já conhece. Foi ali que algo mudou dentro dele. Ele sorriu de leve. Então, vocês cometeram um erro grave. O sogro franziu o rosto. Que erro! Subestimar alguém que aprendeu a sobreviver desconfiando. Leonardo pegou o celular e fez uma ligação rápida. Poucas palavras. Tom firme. Quando desligou, voltou-se para o grupo. Meu advogado está a caminho e a auditoria independente também. O advogado deu um passo atrás. Pela primeira vez, a confiança vacilou. Se você está chegando até aqui nessa história, comenta de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda a manter essas histórias vivas. Clara observava tudo, surpresa. Pela primeira vez desde que o vira, havia alívio em seus olhos. Mas Leonardo sabia. Aquela noite ainda não tinha acabado. E o verdadeiro clímax estava prestes a começar. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. O pai de Helena trocou um olhar rápido com o advogado, um daqueles olhares que dizem mais do que qualquer palavra. Pela primeira vez, a superioridade dele vacilava. Não porque tivesse perdido o controle da situação, mas porque percebera que Leonardo não era o peão obediente que imaginara. Você está fazendo um escândalo desnecessário, o sogro disse, ajustando o tom. E isso pode ser resolvido discretamente. Leonardo deu um passo à frente. Discreto é o que vocês fizeram com o irmão da Clara, respondeu. Até ele não ter mais voz. Helena arregalou levemente os olhos. Foi a primeira reação genuína dela naquela noite. Que história é essa? Perguntou, virando-se para o pai. O homem ignorou a filha e manteve o foco em Leonardo. Você não sabe do que está falando. Sei o suficiente, Leonardo respondeu. E sei que não sou o primeiro, só o mais conveniente. O advogado pigarreou. Leonardo, pense com cuidado.
Uma acusação dessas pode manchar reputações, inclusive a sua. Leonardo sorriu de lado. Reputação construída em silêncio cúmplice não me interessa. Clara permanecia alguns passos atrás, observando tudo como quem revive um trauma antigo. As mãos estavam cerradas, o corpo tenso. Leonardo percebeu aquilo e sentiu algo que não esperava: responsabilidade. Ele não estava apenas se defendendo, estava encerrando um ciclo de abuso que vinha de longe. O som de um carro parando chamou a atenção de todos. Um sedã preto estacionou em frente ao restaurante. Um homem saiu, olhar atento, pasta sob o braço. O advogado de Leonardo. O pai de Helena deu um passo para trás, instintivamente. O jogo estava mudando. Boa noite, disse o advogado de Leonardo, cumprimentando-o com um aceno. Recebi sua ligação. Já revisei alguns dados preliminares. Ele abriu a pasta e olhou diretamente para o outro advogado. Essas operações que vocês tentaram vincular ao nome do meu cliente já estão sob investigação há meses. O rosto do sogro empalideceu. Investigação? Lavagem de dinheiro, o advogado continuou. Empresas de fachada, uso de laranjas, tudo muito bem camuflado até agora. Helena deu um passo à frente, a voz trêmula. Pai, isso é verdade? O homem evitou o olhar da filha. O silêncio foi resposta suficiente. Leonardo sentiu uma mistura de choque e tristeza. Não havia prazer em estar certo, apenas a confirmação de que o aviso de Clara havia salvado mais do que ele imaginava. Você ia se casar comigo sabendo disso? Leonardo perguntou a Helena finalmente. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, o controle dela havia desaparecido completamente. Foi nesse momento que sirenes ao longe começaram a se aproximar. O advogado de Leonardo fechou a pasta com calma. A denúncia foi protocolada esta tarde. Seu nome, infelizmente, apareceu várias vezes. O pai de Helena respirou fundo, derrotado. Você destruiu minha família. Leonardo o encarou. Não, vocês se destruíram sozinhos. Os carros da polícia pararam em frente ao restaurante. Pessoas começaram a sair, curiosas, filmando com celulares. A elite que minutos antes brindava agora assistia ao colapso silencioso de um império. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Leonardo percebeu e segurou seu braço antes que ela caísse. O toque foi breve, respeitoso, mas carregado de algo profundo. Gratidão, reconhecimento, um laço inesperado criado no meio do caos. Acabou, ele disse baixo, apenas para ela ouvir. Ela respirou fundo, lágrimas contidas nos olhos. Para ele, sim. Para mim, talvez esteja só começando. Leonardo assentiu. Ele entendia. Algumas feridas não se fecham com justiça, mas podem finalmente começar a cicatrizar. Se essa história está te prendendo até aqui, se inscreve no canal agora. Histórias assim mostram que nem todo poder vence a verdade. Enquanto os policiais conduziam o pai de Helena e o advogado para fora, Helena permaneceu imóvel, sozinha. Pela primeira vez, sem a proteção do sobrenome, sem o roteiro planejado. Leonardo olhou para ela uma última vez. Não havia ódio, apenas distância. Ele se virou para Clara. Você salvou minha vida. Ela balançou a cabeça. Eu só fiz o que ninguém fez por ele. Leonardo sabia. Ainda faltava uma parte dessa história. A mais silenciosa e a mais transformadora. Porque algumas fugas não levam para longe. Levam para o lugar certo. A movimentação foi se dissipando aos poucos. As viaturas partiram. O restaurante esvaziou. E o brilho artificial daquele lugar perdeu completamente o sentido. O que restou foi um silêncio estranho, quase respeitoso, como se a noite tivesse decidido observar em vez de julgar. Leonardo ficou alguns minutos parado na calçada, sentindo o peso do que acabara de acontecer. O futuro que estava planejado havia desmoronado em poucas horas. O casamento,
a família perfeita, o roteiro social. Tudo havia se revelado uma ilusão cuidadosamente construída. Clara estava ao lado dele, olhando para o chão. Agora que a adrenalina começava a ceder, a dor antiga parecia emergir com mais força. Você não precisa mais carregar isso sozinha, Leonardo disse, quebrando o silêncio. Ela ergueu os olhos lentamente. Eu carreguei por muito tempo, porque ninguém queria ouvir. Pessoas como ele sempre parecem intocáveis. Leonardo assentiu. Eu também já achei isso. Hoje aprendi o contrário. Eles caminharam alguns passos, afastando-se da entrada do restaurante. A cidade seguia viva, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Mas para os dois, tudo era diferente. Você poderia ter ido embora quando te avisei, Clara disse. Poderia ter fingido que nada aconteceu. Eu quase fiz isso, ele respondeu. O medo às vezes parece mais confortável do que a verdade. Ela respirou fundo. Meu irmão também acreditou nisso. Leonardo parou de andar. E é por isso que isso não termina aqui. Clara o olhou confusa. Como assim? Essas pessoas não agiram sozinhas, ele disse. E você não foi a única vítima. Se eu posso usar o que construí para impedir que isso continue, eu vou. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém com poder não estava virando o rosto. Você não me deve nada, ela disse. Eu sei, Leonardo respondeu, mas talvez eu deva a mim mesmo. Eles se despediram ali, sem promessas exageradas, sem finais forçados, apenas um olhar carregado de algo novo. Respeito. Conexão. Um começo silencioso que não precisava de palavras. Meses depois, o caso veio à tona. Investigações se aprofundaram. Outros nomes surgiram. Empresas caíram. Famílias influentes perderam o controle que mantinham há anos. O nome de Leonardo apareceu nos noticiários. Não como acusado, mas como denunciante. Ele perdeu convites, círculos sociais, portas que antes se abriam facilmente, mas ganhou algo que não tinha preço. Paz. Em uma manhã comum, enquanto tomava café em um pequeno restaurante longe da elite, Leonardo reconheceu uma voz. Você vai querer açúcar? Ele sorriu antes mesmo de olhar. Clara estava ali, agora como estudante de direito, trabalhando meio período, reconstruindo a própria história. O uniforme havia mudado, mas o olhar estava mais leve. Não, ele respondeu. Assim está perfeito. Eles conversaram sobre coisas simples, planos, medos, possibilidades. Nada foi apressado. Algumas conexões não nascem do desejo imediato, mas da verdade compartilhada. E naquele momento, Leonardo entendeu algo que nunca havia aprendido nos salões luxuosos, nem nos contratos milionários. Às vezes, o maior ato de coragem é fugir do que parece certo, porque nem toda fuga é derrota. Algumas são redenção. E tudo começou naquela noite, quando uma garçonete se aproximou e sussurrou: "Fuja agora."